você é uma daquelas pessoas que antes mesmo de fazer um projeto, já falou desse projeto para os quatro cantos, antes mesmo de ter entrado numa faculdade, já contou para todo mundo que vai fazer a faculdade, ou antes mesmo de entrar no relacionamento, já contou para todo mundo quem é o menino, quem é a menina que você está namorando, ou que você vai namorar? Pois bem, se você é uma dessas pessoas, esse vídeo é para você. Não deixe de assistir esse vídeo, não saia da frente da telinha, porque eu vou mostrar para você alguns passos importantes que você deve fazer para conseguir ficar de boquinha fechada e conseguir atingir os seus objetivos antes de ficar contando para as pessoas. Eu coloquei aqui um livro que eu acho muito interessante, que é o Primo Basílio, que a história do Primo Basílio, na realidade, vai falar totalmente o oposto do que nós vamos falar aqui. As pessoas simplesmente elas estavam atrás de reputação, atrás de fama, atrás de notoriedade e elas meteram os pés pelas mãos. Nós vamos falar a respeito também, linkando como a gente faz para vencer em silêncio. As pessoas que mais conquistam coisas grandes na vida não são as que gritam suas vitórias, e sim as que vencem em silêncio. Nesse mundo de buscas de reconhecimento público, nesse mundo que as pessoas gostam de mostrar o que elas não têm, nesse mundo de vaidade, de likes e de pessoas que querem ter cada vez mais seguidores e que fica nessa ostentação, o silêncio ele vale ouro para a pessoa conseguir conquistar o seu objetivo. E eu estou trazendo aqui nesse vídeo Nietzsche, que eu esqueci de pegar o livro de Nietzsche, mas ele dizia que quem tem um porquê suporta qualquer como. E o Primo Basílio, como eu falei, as pessoas simplesmente elas estavam o quê? Preocupados com a vaidade. Então, os segredos eles foram expostos, aparências, elas foram expostas, as coisas que aconteciam, e isso acabou destruindo relacionamentos no livro. Até que ponto vale a pena a gente falar aos quatro cantos da nossa vida? E eu vou agora falar alguns tópicos que eu separei, e olha, quando eu fui montar essa aula, eu pensei assim, o que seria interessante de falar nesse vídeo? O primeiro tópico, fale menos, faça mais. Então, como o silêncio ele vai gerar uma vantagem competitiva no seu negócio? Quando você não conta para as pessoas o que você vai fazer, as suas estratégias, você já sai na frente. Tem tanta gente que sai contando o que vai fazer para todo mundo, para parente, para amigo, para vizinho, para cachorro do vizinho, e as coisas acabam não dando certo. E aí você vai falar assim, ah Rita, mas tem uma mágica, tem uma magia, é energia. Eu acredito muito no poder da energia, eu tenho vídeo falando a respeito disso nesse canal, mas a gente tem essa questão das pessoas às vezes que ficam sabendo a nossa volta, talvez nem é por maldade, outras por muita maldade, acabam desanimando a gente. Quantas vezes eu não fiz projeto que eu ia correndo contar para os meus amigos, que eu achava que eram amigos, falava assim, nossa, eu vou fazer um projeto tal. E aí depois eu ficava sabendo que a pessoa tinha conversado com fulano de tal, que poderia abrir caminhos para mim para fechar os meus caminhos. Então tudo isso aconteceu comigo. Quantos tombos eu levei por conta de ficar falando os meus projetos para as pessoas. E o que as pessoas não sabem, elas não estragam. Tem um ditado que diz, eu não sei quem escreveu isso, mas é muito sábio. Deve estar, por exemplo, na Bíblia também. Minha avó falava muito, meus avós falavam muito para mim. Não conte as suas coisas. Eu tenho um amigo meu que ele é pastor e um dia ele falou para mim uma coisa. Rita, para de contar, porque eu contava meus projetos para todo mundo. Ele falou um dia para mim, para de contar os seus projetos para as pessoas. Inveja é pior que macumba. Não é todo mundo que olha para você que quer o seu bem. Toma cuidado.
E aí ele estava falando na questão de energia, talvez não só isso, pode ser que ele estava falando da questão da energia da inveja, mas ele estava falando sobre as pessoas moverem pauzinhos para me atrapalhar. Pessoas que podem estar conversando com outra pessoa, maquinando me atrapalhar, maquinando atrapalhar um projeto meu. Ou de repente uma pessoa chegar e ficar no meu ouvido e falar: ah, Rita, isso não vai dar certo. Você, por exemplo, amigos, você lembra aquilo que você fez, aquele projeto não deu certo, isso também não vai dar. E aí acaba entrando o que a gente chama de desamparo aprendido. O desamparo aprendido na psicologia é nada mais, nada menos que você achar que qualquer coisa que você vai fazer não vai dar certo porque uma coisa passada não deu certo. Então você mexe com todas essas questões quando você conta para outras pessoas. E se acontece alguma coisa no caminho de você desanimar, você dá munição para o inimigo. Você dá munição para a pessoa falar: olha lá, você não conseguiu fazer, por que você está se metendo na besta? Quanta gente eu converso, a pessoa de repente desistiu de fazer uma faculdade, desistiu de montar um negócio próprio, desistiu de ir atrás de um trabalho melhor, porque outras pessoas falavam que aquela pessoa não ia dar certo. Os amigos, parentes, família, muitas vezes, e não que falam por mal, mas às vezes, sei lá, é sobre elas, porque as pessoas falam, às vezes quando uma pessoa te ataca, não é sobre você, é sobre o que ela é, sobre o que ela sente, sobre a vida dela. Ela fala sobre ela. Ou de repente você conta o teu projeto e uma pessoa te atrapalha. Ela simplesmente te corta as asas só para você não aparecer mais que ela. Aconteceu muito isso comigo. Na área da música, passei muito, porque música é um troço complicado, né? A gente tem as pessoas que ajudam e tem outras pessoas que são pior que narcisista. Não sei se isso pode dizer. Pessoas que simplesmente, pelo fato às vezes de ver que talvez eu ia me aparecer, mais do que elas cortavam, deixavam de fazer apresentações, deixavam de repente de fazer projetos, deixavam de me colocar em projetos para que eu não me aparecesse, porque eu sou cantora. E o cantor, gente, a gente tá um instrumentista, um piano tocando. E olha que eu sempre prezo um bom solo de um bom pianista. E se você tá lá, você vai aparecer a voz. E quantas pessoas, por ego, minam a sua energia, podam a sua atuação num determinado lugar, num determinado projeto, numa determinada situação. Então, pensar muito isso. Foco em ação e consistência ao invés de aprovação externa. Ao invés de você ficar falando aos quatro cantos para ver se as pessoas te aprovam contando seus projetos, você simplesmente foca em aprender, foca em conhecimento, foca em ação, foca em fazer. Foco no objetivo. Tem hashtag foco no objetivo. Vai atrás dos seus objetivos, foque neles. E não em ficar querendo que as outras pessoas saibam que às vezes você deseja o bem da outra pessoa e você quer também que ela deseje o seu bem. Mas não é porque você deseja o bem de uma pessoa que aquela pessoa vai desejar o seu bem. Eu fiz uma parceria há um tempo, achava que era uma parceria, e a pessoa, ela simplesmente foi tudo sobre ela. Ela não deu uma oportunidade do meu trabalho ser mostrado. Ela não falou, as pessoas não sabiam quem eu era. Eu estou passando essa experiência para vocês, para que vocês não passem por isso. Olha os lugares que você está. Eu fiz um vídeo recentemente falando nunca sangre em tanque de tubarões. Olha os lugares que vocês estão. Onde vocês estão colocando a energia. Saia desses lugares. Se você percebe que a pessoa por puro ego, que as pessoas por puro ego, elas querem levar o nome delas e deixar você para baixo, saia desse lugar.
Depois que eu saí desse lugar, muitas coisas se abriram para mim. Meus caminhos se abriram para outros trabalhos, com outras pessoas, com outras parcerias que me deram credibilidade, porque viram que o meu trabalho é um trabalho sério. Então mostre o seu trabalho através dos resultados e não de falar. Não dê munição ao seu inimigo. Não dê munição. E o silêncio é a melhor arma para você não dar essa munição. Muitas pessoas anunciam aos quatro cantos, mas não entregam o resultado. E aí você perde a credibilidade. Porque você anunciou tanto, mas não fez. Aconteceu muito comigo. Eu anunciava. Aí parecia que as próprias pessoas que estavam nos projetos boicotavam. Elas boicotavam, elas simplesmente deixavam de fazer. E a gente pode entender que pode ser para não, de repente, fazer com que um projeto que tivesse partido de mim desse certo, ou era sobre elas mesmo, elas não queriam fazer e entrava só para ver como que era, para minar, para encher o saco. A realidade é essa. Então analise essas pessoas que estão à sua volta. Quando você for fazer um projeto, como um ator, quando ele fica ensaiando em público, ensaia, é um músico, e ele acaba não fazendo a peça completa. Ele acaba não fazendo a peça, acaba não tocando a apresentação completa para as pessoas. Faz, ensaia e nunca a gente vê resultado. Não seja essa pessoa. Fale menos o que você vai fazer e mostre mais depois, lá na frente, o que você fez. Essa fica a grande diferença. Isso vale para negócios, vale para reputação, vale para relacionamentos. Isso vale para tudo, gente. Segundo tópico aqui. Use o silêncio como arma estratégica. Acabei de falar tudo isso. Silêncio, ele pode ser usado como uma arma estratégica para você, quem está no negócio, para você observar as lacunas do mercado. Então, aonde eu posso atuar, onde eu posso trabalhar que a minha concorrência não está trabalhando? Qual a fatia de nicho que eu posso atuar? Ou não, o que eu posso fazer de estratégia que essa concorrência não está fazendo e que vai me fazer ir para frente? Então, ouvir mais o público falando, aqueles insights, de repente você entra lá nesses Reclame Aqui, você entra lá nas redes sociais e vê os comentários que as pessoas estão falando do seu concorrente, aí você vai lá e faz. Isso é um silêncio estratégico. Isso ajuda você a sair na frente. Então, antecipar tendências sem se expor. Antecipe essas tendências. O Primo Basílio, esse livro aqui, O Excesso da Fala, ele abriu portas para manipulação. Vocês vão ver que esse livro é pura manipulação de alguns personagens, de um personagem. Então, é interessante até vocês lerem. Eu sei que às vezes tem pessoas que não gostam de ler, mas comecem com leituras mais simples para depois chegar. Porque é muito interessante. Ou pelo menos pegue o resumo do livro para saber do que se trata a história. É muito interessante. No digital, quando a pessoa trabalha no digital, se ela fala demais, ela entrega. No relacionamento, se você fala demais, você cria desinteresse. Pessoa que fala, cria desinteresse. O que você pode fazer? Observar. A gente aprende tanto observando as pessoas. Quando você fica em silêncio, você está num relacionamento, você observa uma determinada pessoa, você vai ver exatamente como essa pessoa é. Se ela é manipuladora, se ela fala mais do que faz, se ela está te usando, ou se ela quer o seu bem. Você consegue sacar assim, ó, de imediato. Você pode, assim, eu não incentivo vocês a brincarem com o sentimento de outras pessoas. Mas se você de repente fizer uns testes, vocês até conseguem saber exatamente como a pessoa é. Através do silêncio. Isso é uma beleza. Na vida profissional,
é melhor ainda, porque na vida profissional você vai analisar tudo que a sua concorrência está fazendo, está em silêncio, você vai ver as lacunas, você vai ver as estratégias que ela está usando, você está lá em silêncio fazendo, aí você entra com uma coisa melhor. A gente vê muito isso nos grandes players, eles fazendo muito isso. Então, trabalhe essas estratégias, esse silêncio estratégico. Tem criadores de conteúdo que observam o que o pessoal está falando nos comentários de outras pessoas. Eles vão lá e ajustam os seus conteúdos. Se você trabalha no digital, dá uma olhada nisso, faça isso. Se você tem um negócio seu, analise seu concorrente em silêncio. Fique em silêncio e dá uma analisada lá. E muda, se você não tem um negócio no digital. E negócio físico, né? E muda. Ou de repente aquela determinada loja está fazendo tal coisa, vai lá, analisa. E faz uma coisa diferente. Isso não é errado. Trabalhar o silêncio no seu negócio. O que a gente tem como solução? Escutar mais. A solução de o escutar mais, ele sempre vai te ajudar a ter mais sucesso. Fale apenas quando você tiver um negócio sólido. Vale a pena. Outro dia eu fiquei sabendo da gravidez de uma pessoa, né, de uma colega minha, e essa pessoa falou assim para mim: eu não te contei antes porque eu não contei antes para ninguém, eu queria ver se ia dar certo. Aí ainda pensei assim, nossa, sábia, porque ela ia ficar falando para todo mundo e cada um ia falar, faz isso, faz aquilo, faz assado. E ela ia viver já uma pressão antes do bebê, dos 3 meses que falam, né? Que a mãe tem que ter os primeiros 3 meses. Então, pensei, olha que sacada. Ela falou assim, Rita, eu preferi ficar em silêncio esses meses, esperando dar uma firmadinha, ver certinho, ver como estava tudo com o bebê. E aí ela depois saiu contando. Então, isso foi uma bela sacada de como o silêncio ele pode ser poderoso. Porque agora, provavelmente, tem um monte de gente falando tudo que ela tem que fazer, um monte de gente, um monte de médico, né, experiente em volta, falando o que ela tem que fazer. E pelo menos esses meses que falam que, né, da gestação, que a mulher ela tem que esperar esses 3 meses, firmar, não sei se quem é mãe aí pode me falar, eu não sou mãe, não passei por isso, mas quem é mãe pode falar se isso é verdade. Então o silêncio aí foi importante para ela. E o silêncio, ele é uma forma também de economia emocional. E eu coloquei aqui, proteja a sua energia. Porque você, às vezes, você está fazendo um projeto, aí tem pessoas que vão dar contra você, falar, não dá certo. E você vai querer discutir, você vai minar a energia. Ao invés de você estar passando a sua energia para a criação, você está passando a sua energia para a discussão. Isso drena a criatividade. E o silêncio, ele vai barrar essas energias, essas críticas destrutivas que a gente tem quando a gente está começando um negócio. Você está começando um negócio, está super preocupado, você não sabe aonde vai dar, muitas pessoas começam com medo, e aí você tem pessoas que ficam querendo te sabotar, pessoas querendo falar que não vai dar certo, porque é o que mais tem, gente. Não vem falar que não tem, porque tem sim. E aí, essas pessoas, esses sabotadores de plantão, ficam aí no ouvido, vai te minar a energia, você já vai ficar em dúvida e você não vai criar passos importantes, estratégicos para que o seu negócio dê certo. Isso é no relacionamento também, pessoal. Você está lá afim do menino, você está afim de uma menina. Aí o cara que às vezes está afim da mesma menina, ele vai falar assim, mas ela não é uma moça boa. A hora que você vai ver, ele já está namorando a menina que você estava afim. E você não chegou nela porque você contou pro teu amigo que você estava afim da menina. E ao contrário, mesma coisa. A menina está afim do menino, ou sei lá, a menina está afim da menina ou do menino, independente de quem você vai namorar. E aí, a pessoa, a hora que você vai ver, aí você fala assim,
Você conta pro amigo, pra amiga, e fala, mas isso aí não vai dar certo, não. E aí você desiste, daqui a um tempo você vai ver a pessoa tá de rolo com a pessoa que você estava afim. Isso acontece muito. Cuidado, silencia os seus planos, silencia os seus interesses, preserve energia mental para produzir conteúdo de impacto. Acabei de falar aqui. Relacionamentos, eles se destroem porque a energia é gasta em discussões e não para construir, não em construções. Nos negócios, na internet, você acaba gastando sua energia para ficar respondendo pessoas que estão contra você, torcendo contra. E você deixa de usar essa energia para construir o seu negócio sólido, para construir a sua marca, para adquirir conhecimento, para estudar. Então, o silêncio, ele é uma forma de economia emocional. Quando você pratica o silêncio, você preserva a sua energia para o que importa realmente. Construa a autoridade sem alarde. Os resultados consistentes, eles falam mais do que palavras. Quando você tem um resultado consistente, você tem uma autoridade verdadeira. Porque a autoridade verdadeira, ela entrega e ela não se autopromove. No livro, quem buscava esse status sem solidez terminou no vazio. Essa história desse livro é muito poderosa. Faz a gente aprender muitas coisas. Muitas coisas. Faz a gente entender que a gente tem que ficar em silêncio para não dar lado para fofocas, para pensamentos autodestrutivos, para opiniões que destroem a gente. Então tudo isso está aqui, ó, nesse livro, nessa história. Essa de Queiroz foi bem sacou a questão humana aqui disso. Foque em consistência e resultados reais. E não foque em ficar falando para as pessoas. Quando a gente tem ansiedade de ficar falando, eu estou ansiosa, você não gera autoridade. A ansiedade, ela é ao contrário da autoridade. A ansiedade é ao contrário de um brand, uma marca forte pessoal. Outro tópico aqui, desapegue da validação imediata. O silêncio, ele ajuda você a lidar com a síndrome da vaidade. Porque às vezes você está começando um negócio, principalmente quem é criador de conteúdo, e você não vai ter muitos seguidores, você não vai ter likes, seu conteúdo é bom. Mas até isso acontecer, isso é um processo. E você tem que ter consistência quando você vai trabalhar, principalmente no digital. Porque às vezes você vai criar conteúdo e as pessoas não vão clicar. As pessoas verão, você vai ver lá, que principalmente tem algumas plataformas, você vê lá tem 500 visualizações, mas teve 2 curtidas. É interessante, aí a gente entra num ponto assim, amigos dificilmente curtem o que você está falando. Parentes dificilmente curtem. Os parentes não curtem. Família dificilmente curte. Like não gera vendas. Like não paga boleto. Então, quando a gente fica em silêncio, a gente está em silêncio, então ninguém está sabendo. A gente consegue lidar com essa ansiedade que é gerada pela necessidade de ter likes. Quando você tem muita necessidade de ter like, das pessoas de te valorizar, você mina sua energia, você não usa sua energia para criar. Você usa sua energia para ficar preocupado, ansioso. O fulano não deu like, fulano não curtiu. Dane-se que fulano não curtiu. Ele não vai pagar teu boleto. Ao passo que se você pegar esse foco todo seu e colocar no processo,
e não nos aplausos, lá na frente você vai ter um resultado. Você vai atrair pessoas que realmente se interessam pelo seu negócio. Eu estou falando de digital, mas isso entra também para quem tem uma mercearia, quem tem um supermercado, quem tem uma loja, quem tem uma clínica, sei lá, de psicologia, quem dá aula em várias áreas do conhecimento humano, um advogado. Quando você trabalha no silêncio, quando você tem o resultado, aí as pessoas vão vir atrás, elas vão falar assim, nossa, e às vezes não vai ser seus amigos, tá? Vão ser outras pessoas. Normalmente não são. Depois eles ficam, na realidade, comparando, às vezes até falando mal de você, falando assim, ai, a fulana fez coisa errada. Fulano, ai, deve estar mexendo com alguma coisa. Porque essa é a ideia das pessoas. Porque quem vive de fofoca, quem vive de manipulação, não cresce na vida. Ela nasceu para atrapalhar a vida do outro. Ela nasceu para destruir qualquer possibilidade de você ter o seu negócio, de você ter um relacionamento. Quantas pessoas a gente vê hoje criticando um relacionamento do outro porque está casado não sei quantos anos. Ah, mas ele... Falando principalmente de homem. Ah, mas os homens são visuais, certeza que ele traiu. Tem homem que não trai. Tem homem que é sério. Tem homem que encontrou a sua verdade. Tem homem que ele é patriarca no sentido de ele quer prover para a mulher. E se alguém for falar mimimi aqui, eu não tô nem aí também. Tem homem que não trai. Tem mulher que não trai. Ah, conto de fadas não é. Tem pessoas que vivem para adquirir conhecimento, para melhorar, para crescer e para ajudar a humanidade. Tem muita gente assim. Aprenda com essas pessoas. E não com o fulano de tal que rebola lá no show, não sei do que. Isso também é viver em silêncio. Silencie a sua mente. Vá atrás de coisas novas, coisas boas, coisas que vão te trazer conhecimento. E não essas coisas nada a ver. Aprenda também isso. Aprenda a ser diferente do que é a manada, que está correndo tudo para um lado só. E que vem para te criticar. Coloquei outro tópico aqui que eu achei super interessante na hora que eu coloquei. O silêncio como disciplina mental. Eu coloquei isso baseado numa experiência da minha vida, de meditação. Eu medito muito. E a gente aprende a se conhecer com a meditação. Tem pessoas que oram, tem pessoas que rezam, os católicos rezam, os evangélicos cristãos oram, e cada um fala de um jeito. Eu medito. Eu tento ser cristão, né? Porque eu penso que nem Nietzsche, acho que se houve um único cristão, ele morreu na cruz. Porque a gente tenta ser e é difícil. Mas, deixando essas convicções para lá, eu aprendi a meditar, a ficar em silêncio. Fale o jeito que você quiser, orar, meditar. Eu medito, eu fico em silêncio. E isso ensina você a treinar. Você vai treinar o seu cérebro para suportar o desconforto de não falar. Quando a gente treina, quando a gente medita, a meditação ensina a gente a treinar o nosso cérebro, a gente se silenciar em situações. Tem coisas que às vezes não dá, né? Que a gente às vezes tem que falar. Mas em determinadas coisas a gente pensa assim, isso compensa ou não compensa para mim? Compensa eu falar ou não compensa eu falar? Aí a gente deixa quieto, a gente deixa para lá. Porque a gente aprende que o silêncio, a prática do silêncio vai ajudar a gente a aumentar o foco a gente vai ter clareza, vai aumentar o nosso foco em outras coisas que valem mais a pena, que vão nos levar a atingir os objetivos que a gente quer. Então, silencie. O silêncio, ele é uma excelente... Ele pode ser usado como uma excelente ferramenta para você não jogar suas palavras aos quatro cantos aí à toa.
Sabe aquele ditado que diz não dê pérola aos porcos? É mais ou menos isso. Então, o silêncio ele vai ser treino contra a ansiedade, contra a distração. Quantas pessoas têm a síndrome do pensamento acelerado? Quando você começa se concentrando 3 minutos, não consegue ter 1 minuto. Aumenta para 3, depois vai para 5, depois vai para 10, a hora que você vê, você está 1 hora lá, parecendo um Buda, até com a mãozinha assim, né? Então, porque você treinou, isso é um treino, isso é um hábito. O silêncio, gente, é um hábito. A gente adquire o hábito de silenciar. A gente fica, às vezes o Thiago, eu tô em casa, o Thiago fala assim, nossa, eu achei que você tivesse saído. E eu tô em silêncio, tô lendo, fazendo alguma coisa, produzindo conteúdo, preparando alguma aula para o vídeo aqui. Silêncio, aprendi a me silenciar. Nietzsche defendia a dureza de suportar o desconforto. O silêncio ele é uma dureza aplicada à mente, mas a gente aprende isso. A gente aprende a se silenciar. E aí a gente vê alguns criadores de conteúdo que às vezes eles ficam um tempo sem estar nas redes, de repente aparece com um conteúdo muito melhor, você fala, nossa, a pessoa teve um salto quântico aí. Por quê? Porque a pessoa, ela se silenciou, ela foi estudar, ela foi aprender. Então a gente vê pessoas às vezes que estavam de um jeito e ela passa um tempo sem ver. Já aconteceu de você encontrar uma pessoa, ela estava de um jeito, de repente ela do nada se encontra. Já faz bastante tempo que você não vê a pessoa e a pessoa está diferente. Você fala, nossa, que pessoa que legal que ela tá. Tenho encontrado pessoas assim ao longo do meu caminho que eu não via. Outro dia mesmo eu encontrei uma amiga minha que eu não via, sei lá, acho que desde quando eu era pequena. E ela estava diferente. Eu falei assim, nossa, como você tá legal, você tá diferente. A menina era maior chata, se ela estiver me assistindo. Ela era maior chata quando eu era pequena. E agora tá super legal. Quer dizer, teve um salto quântico, teve uma... E ela falou, olha, Rita, eu tô estudando, eu tô procurando melhorar. Olha que legal. Cerque-se de pessoas assim. Essas pessoas vão te ajudar a crescer também, porque elas estão no processo de crescimento. E tem aquela frase que diz, foguete não dá ré. Elas estão criando um foguete, vai junto, vai lá, se segura lá e vai junto. E aí eu coloquei aqui como uma ordem correta que gera credibilidade duradoura. O ciclo do silêncio, ele vai gerar resultado e com isso ele vai gerar autoridade. Então trabalhe esse ciclo nos seus relacionamentos, sejam profissionais, sejam relacionamentos pessoais. Trabalhe esse ciclo do silêncio para você gerar resultados e com isso você vai gerar autoridade. Você vai ter um relacionamento pessoal melhor, com uma pessoa que realmente vale a pena, que vai crescer junto com você, que vai ter pensamento de crescimento e não pensamento só de tirar o que você tem de melhor, de te zerar, e sim vai ser abundante o relacionamento. O silêncio ele vai te ajudar, esse ciclo de silêncio ele vai te ajudar nos negócios, independente se é online, se você é criador de conteúdo, se você tem um negócio próprio, físico, um estabelecimento comercial, ou uma empresa, seja qual for ela, ou se você dá aula, não importa. Ele vai te ajudar a ter autoridade na sua área. E isso serve também para relacionamentos de amizade. Você vai encontrar pessoas que realmente falem em crescimento, porque você já cresceu tanto, porque você ficou em silêncio, você foi atrás de crescimento, você não ficou usando sua energia para qualquer coisa. Você vai encontrar pessoas também que falem como você fala a sua língua, que não são pessoas preocupadas com o ego, e sim preocupadas em crescerem na vida. E essas pessoas que são preocupadas em crescer, elas querem ver as pessoas que estão à volta crescendo. E não pessoas que são picuentas, que querem ser só elas, eu sou ego, e se dane o resto. E quando a gente está em silêncio, a gente consegue analisar quem são essas pessoas que estão à nossa volta. Então, tanto nesse livro do Primo Basílio, quanto na vida real, quem vive
de aparências acaba perdendo. Quem procura aparência, procura para ser visto, apenas ser visto, likes, acaba perdendo, acaba ficando ansioso, acaba entrando em depressão. E quem fica em silêncio e procura adquirir conhecimentos verdadeiros para ter um resultado, acaba tendo esse resultado. Então, qual é o lado que você quer estar? Você quer estar do lado das pessoas que ficam falando aos quatro ventos e que ficam ansiosos e que querem mostrar o que elas têm, o que elas são? Ou você quer ser essa pessoa que no silêncio você vai adquirir conhecimento, você vai adquirir habilidades novas, você vai trabalhar melhor os seus relacionamentos, você vai analisar os relacionamentos que são para você, sejam profissionais ou sejam pessoais, e vai ter o resultado que você quer. E se você gostou desse conteúdo e fez sentido para você, não deixe de assistir uma aula que está aqui na descrição. Eu deixei o link aqui de uma aula gratuita do Thiago sobre o melhor modelo de negócios para você que está começando. Ele é testado por nós e nos vemos nos próximos vídeos.